Eu queria que você contasse uma história, contasse para os nossos ouvintes, que é uma história muito inspiradora. Eu gosto bastante quando você me contou, de quando você decidiu fazer mestrado e você foi buscar, assim, completamente sem noção de mundo, você foi atrás do professor Daniel Aran Reis. Então, aí vou fazer o vínculo com o fim da graduação. Eu lembro que eu conversei com o Zé Maria, a gente chamava José Maria de Zé Maria. Eu conversei com o Zé Maria. Eu falei, Zé Maria, eu queria fazer uma monografia que fosse uma contribuição. Porque eu não penso... Gente, mestrado hoje é muito comum, mas na minha época era muito difícil. Eu não pensava, a princípio, em fazer mestrado. Eu queria ser uma excelente professora do ensino público. Eu achava que eu estaria cumprindo muito bem a minha missão fazendo isso. Então, para mim, a monografia era realmente o último ato acadêmico que eu ia fazer. Aí eu falei assim, eu queria fazer uma reflexão que ajudasse de fato aos alunos. Aí o Zé Maria falou, Patrícia, toda essa discussão de colonialismo e resistência anticolonial está muito defasada no Brasil. Na época, né, que eu me formei, isso no início dos anos 90. Isso está muito defasado, você podia ajudar a gente a refletir sobre o MARD do Sudão. Na época foi a maior revolta anticolonial da África no século XIX. E através do MARD, você nos dizer algumas coisas sobre o colonialismo, que a gente não tem nem traduzido direito o material sobre isso. Se você conseguisse escrever algo, seria bem interessante. Eu lembro que na época que ele está me propondo isso, a gente estava começando no Oriente Médio a situação da intifada, né? Os protestos palestinos, a intifada palestina, e a Jihad Islâmica atuava no Líbano. Né? Então estava uma emergência dos estudos sobre o Islã também. E aí eu fiz essa opção de começar a trabalhar via documentação missionária de uma congregação que ficou muito tempo no Sudão e que tinha casa no Rio de Janeiro. E aí eu consegui essa documentação, né, a respeito do Sudão, pelo menos desse Sudão colonial, fiz a monografia. E eu lembro que eu tinha um namorado, que a gente até se casou na época, que ele dizia assim, você devia fazer mestrado. Aí eu dizia, não, isso é coisa de burguês, mestrado, eu quero ensinar, eu quero dar aula, eu quero alfabetizar pessoas, a academia é muito fora da realidade, a academia não está acompanhando o sofrimento das pessoas, não está acompanhando o drama do jovem trabalhador, eu sofri demais para fazer a graduação. Assim, não, você não estava tão errado. Só nos anos 90, né? Aí ele dizia assim, você quer mudar a academia? Entre na academia, não adianta reclamar e estar fora. Aí ele falou, vai, se mova. Você não se moveu para fazer sua graduação, se mova para fazer o mestrado. Aí eu já tinha ouvido falar do Daniel Aran Reis Filho, da fama dele. Ele tinha feito aquele livro sobre 68, né? Sim. O ano que não acabou, um material super bonito. Mas eu não tinha nenhum contato com o Daniel Aran, nunca tinha atravessado a poça. No sentido, fui professora em Niterói de crianças, mas eu não tinha atravessado a poça para conversar com o departamento de história. Aí o meu namorado falou assim, se você quer mudar o mundo, entra na academia. Eu falei, não vou entrar na academia. Entra na academia, vai ser professora lá dentro, com essa visão social que você tem. Eu disse, Sérgio, eu não vou conseguir. Ele, vai lá. Eu falei, eu nem sei fazer essa escrita. Ele falou, vai lá. Fui, cheguei lá, eu escolhi quarta-feira. Foi uma quarta-feira do mês de setembro de 1996. Peguei a barca, falei, vou lá, vou ao meu destino. Vou ver se vai ter alguém para me encontrar, para conversar. Quando eu chego, o Daniel Aran estava arrumando o armário da sala da pós, que ele era o chefe da pós-graduação. Uhum. Falei, professor, muito prazer, o senhor não me conhece. Ele, não. Mas eu conheci o senhor. Aí eu me apresentei, falei, sou professora da rede pública. Eu acredito que eu quero continuar estudando África, mas não tem nada que incentive isso e tudo. Aí ele falou, eu fui cooperante em Moçambique, a África foi muito importante na minha vida. O que você quer estudar? Eu falei. Ele falou, você quer trabalhar com a documentação missionária sobre o Sudão? Querida, você sabe que eu estudo? Eu falei, sim, você trabalha com os socialismos e tudo, mas eu queria saber se o senhor poderia me acolher. Porque não tinha, né? Professores para orientar trabalhos de África. Exatamente. Né? Aí ele falou assim, vou fazer o seguinte, me escreve uma proposta e me manda. Escrevi 8 vezes. Ele me fez reescrever o projeto 8 vezes.
Eu já estava assim, eu não vou conseguir, eu não sou muito boa, eu não vou conseguir. E ele mandava, ele corrigia, ele mandava, ele corrigia. Quando ele falou assim, tá bem razoável, concorra. Super fui aprovada na seleção, assim, passei na seleção de braçada. Eu falei assim, gente, isso porque ele falou que estava muito razoável, né? E aí comecei a orientação de mestrado e depois de doutorado com ele, aprofundando os estudos da história do Sudão, da história da Mardia, através dessa documentação missionária, com um orientador que ele tinha essa rara qualidade de ser uma pessoa de ponta da área acadêmica, da reflexão acadêmica, mas nunca desvinculado do compromisso de tornar isso público, de ir a debate, de se posicionar, de falar. E assim, era muito louco, porque todo mundo estudava algum tipo de socialismo. Menos você. Menos eu. Aí eu aprendi horrores com meus colegas. Carlos Alberto Barão. Eu aprendi também com o Ricardo, que hoje é professor universitário. Aprendi com outros colegas das outras áreas, que também eram muito próximos. Ricardo Salles, que é da História do Brasil, que é professor, né? Universitário hoje. Então foi uma geração que a gente se ajudava muito. E o Ricardo Salles, eu e o Carlos Alberto Barão, nós éramos pessoas que vinham dos movimentos sociais. A gente tinha uma pegada, tá, isso tudo é legal, mas como a gente leva para fora? Como é que a gente faz? Nisso, Daniel Arão sabia dessa nossa pegada. E ele fez um convênio com a Cândido Mendes. Eu quero lembrar da importância da Cândido Mendes no Rio de Janeiro, que era uma universidade realmente aberta para o diálogo com a sociedade no sentido mais amplo, fazia muito bem a extensão universitária. A UF vai fazer um convênio com a Cândido Mendes e eles criam uma pós-graduação de História do século XX, que foi minha primeira experiência no ensino superior, minha, do Carlos Alberto Barão, o Ciro Garcia também deu aula. Eu acho que o Ciro é da minha época, mas Vocês eu não sei se foram todos dar aula lá? O Ciro eu não lembro muito, mas o Carlos Alberto Barão, o Ricardo, sim. A gente foi dar aula lá, o Ricardo Salles também acho que deu aula. Depois, o Zé Maria criou a pós-Lato Sensu História da África, que era muito louco. Sim. Eu dava aula para pessoas que queriam se especializar em África de uma formação que eu jamais tive. E foi incrível.